Olá pessoal, então nessa terceira parte do nosso vídeo eu disse para vocês sobre a origem, do movimento pentecostal no Brasil. Eu disse para vocês que o pastor inglês vem ao Brasil, na realidade não é um pastor inglês, mas é Barret, ele vem aos Estados Unidos, sabe do movimento pentecostal da Rua Azusa, é batizado com o Espírito Santo, volta para a Inglaterra e influencia Levi Petros. Barret vai dizer que no século XX o cristianismo protestante ele vem tomando uma força muito grande no mundo inteiro. Então, no ano 70, 6% da população, ou seja, 74% era pentecostal. Então, 74 milhões de pessoas. Em 1970, nós tínhamos 74 milhões de pentecostais no mundo, pentecostais carismáticos. Ou seja, 23 anos depois, essa estimativa sobe para 27%. Então, em 74, 6%, 23 anos depois, nós crescemos 21%. Ou seja, agora, 27%, nós temos quase meio bilhão de cristãos. Então, em 97, há 23 anos atrás, nós tínhamos próximo de meio bilhão de pentecostais, carismáticos e pentecostais, Hoje, nós temos uma expectativa para daqui a 5 anos chegarmos a 1 bilhão 140 milhões de pentecostais no Brasil, no mundo, Então, vai ultrapassar a primeira família cristã, que é os católicos. Então, nós seremos o primeiro grupo do cristianismo ocidental. Teremos 1 bilhão a estimativa para daqui a 5 anos, chegarmos a 1 bilhão 140 milhões de novos irmãos cristãos pentecostais, ou seja, 44% da população cristã, que está em torno hoje de mais de 2 bilhões. Então nós temos aí um número bastante razoável e dentro daquela perspectiva de 70 para 97, 23 anos, e agora, depois de 28 anos, então, de 97 até 2025, nós temos um crescimento quase que mais do que o dobro, Se fosse o dobro, seria perto de 1 bilhão, mas nós teremos 1 bilhão e 140 milhões de novos membros cristãos pentecostal. O pentecostalismo no Brasil ele tornou-se um fenômeno muito importante no século XX. Ele fez um diferencial, principalmente no Brasil, onde começou na periferia. O movimento pentecostal ele chega no 1910, 1911, vindo, tendo sua grande fonte ou a sua grande impulso na Rua Azusa, em Los Angeles, através dos irmãos, dos dois pastores, dos dois crentes missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre. As igrejas, nesse período no Brasil, ela estava bastante incerta. Por quê? Porque nós temos uma coisa interessante nesse período do movimento. Por quê? Na virada do século, a questão política, tanto no mundo todo, estava sofrendo alguns revés. Nós tínhamos saído nós temos a Primeira Guerra Mundial em 1918 ali terminando, depois a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos uma série de problemas no mundo. E esses problemas acabam sensibilizando o ser humano nas questões de Deus. E no Brasil nós vamos ter o nascimento do pentecostalismo, que vai vir engatinhando até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, o pentecostalismo ele triplica da noite para o dia, e vê até a necessidade de criar criar no Brasil um seminário teológico para preparar obreiros para a seara, porque agora nós temos um fenômeno de crescimento enorme, grande, das Assembleias de Deus. E aí funda-se o IBAD
em 1959, né? Tanto Daniel Berg quanto Gunnar Wingre, eles têm uma interessante, né? A história do Daniel Berg, que ele vai ser batizado com o Espírito Santo dentro do navio. Dentro do navio ele vai batizado com o Espírito Santo. E Gunnar Wingre é batizado na Conferência de Chicago, né? Daniel Berg nasce em 1884 e falece em 63. Né? Ele tem o privilégio de participar do Jubileu de Prata e do Jubileu de Ouro de fundação da Assembleia de Deus, inclusive condecorado pelo pastor Paulo Macalão aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, né? O Daniel Berg era o profissional, o caldeireiro, que trabalhou no começo ali para pagar as aulas de português ao Gunnar Wingre, né? Gunnar Wingre era um pastor nato, por vocação, formação, né? Era o pastor Gunnar Wingre. Ele vem para o Brasil pastor consagrado, ordenado e também com formação acadêmica, né? Então, geralmente chamam o missionário Daniel Berg de cofundador da Assembleia de Deus no Brasil, né? O Daniel Berg, ele era filho de batistas, né? Ele é convertido em 1800 ele se converte, batiza em 1899 e aos 18 anos vai para os Estados Unidos à procura de trabalho, né? A depressão na Suécia, o professor Gideon Freire de Alencar vai dizer que numa população de 5 milhões de pessoas, 5 milhões, 7 milhões, coisa parecida, na Suécia, 1,5 milhão migra para outros países, né? Então, é uma migração muito grande devido à dificuldade de então, na época, naquele país, né? Daniel Berg vai para os Estados Unidos, decorrência dessa crise no seu país, né? E anos mais tarde, depois ele volta para a Suécia e lá, nesse retorno, ele vai ouvir sobre o movimento pentecostal que ocorreu nos Estados Unidos. Ao retornar em 1909, ele passa pela experiência e conhece na conferência o pastor Gunnar Wingre. E desse encontro nasce uma grande amizade. Eles passam a orar todo dia na casa de um irmão. E aí, nesse período de oração, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e mais Deus os chama para vir ao Brasil. Então, em 19 de novembro de 1910, eles chegam ao Brasil. E em junho de 1906, eles fundam a Assembleia de Deus, ou melhor, né, a missão de fé apostólica em Belém do Pará, em junho de 1906, né? Precisamente em 2 de junho, quando eles fundam a igreja na rua Siqueira Mendes, na cidade de Belém do Pará, né? A primeira experiência pentecostal assembleiana é da irmã Celina Albuquerque, batizada nesse dia, né? Nesse dia 2 de junho de 1911. E por conta dessa experiência, eles são desligados da Igreja Batista. Aí sim, em 18 de junho de 1911, a igreja se reúne na casa da irmã Celina, na rua Siqueira Mendes 67, Praça de Velha, em Belém do Pará, tá? Onde tornou-se, em 25 de outubro de 1914, recebe novos missionários, Otton e a irmã Adna, né? Em 8 de novembro, a igreja se reuniu na Avenida Jerônimo e seu segundo endereço depois da casa Celina de Albuquerque, né? Então hoje, depois de mais de um século de existência, a Assembleia de Deus se espalhou pelo todo o Brasil e hoje é uma força religiosa, social, política e cultural. Vamos para o último vídeo.